Graça e paz, irmãos. A graça do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui, muito bem, eu e Adriana, para mandar uma mensagem para o seu coração. Amém? Obrigada pelas orações, viu, irmãos? Estamos com bastante saudade e hoje nós queremos fazer uma mensagem diferente para o nosso culto de quarta-feira. Nós queremos fazer um resumo das devocionais que têm sido enviadas lá no grupo. Não sei se todos estão acompanhando, mas nós queremos estimular os irmãos a entrar conosco nesse processo de santificação que vem através da oração, do jejum, esses 21 dias que nós estamos propondo para toda a igreja. Você não pode ficar de fora. Se você ainda não começou, não escolheu o jejum, não tem feito esse momento de consagração ao Senhor, faça isso a partir de hoje. Estamos no 14º dia, mas você pode contar 21 dias daqui para frente e pegando cada dia um devocional para você ler, meditar, responder as perguntas que estão lá, que são tão importantes para fazer a gente pensar nessa grande comissão que o Senhor nos deu. Nós estamos nos santificando para poder ser usados pelo Senhor. A palavra que está lá em Josué 3,5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que esse amanhã chegue na nossa vida, que a santificação seja concluída, para que a gente possa ser cada dia mais usados pelo Senhor. Amém? E esse propósito do jejum, ele chama comissionados. Por quê? Porque todos nós somos comissionados, todos nós somos chamados e recebemos uma missão, de alguém com autoridade. Nós recebemos de Deus essa comissão. E aqui, esse texto aqui é o texto lá do nosso devocional, que diz que Deus comissionou Josué para liderar o seu povo, para conquistar a terra prometida. E Deus equipou Josué e todo o povo para essa conquista. Nós temos que conquistar as nações, conquistar Água Limpa, conquistar Campo Alegre, Prata de cima, Prata de baixo. Onde o Senhor tem nos colocado, nós precisamos conquistar. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha, Da mesma forma, cada um de nós é comissionado e chamado para promover os propósitos de Deus onde quer que Ele nos coloque. A nossa igreja é uma igreja missionária, por isso que a gente fala tanto sobre missões. Não podemos começar um novo ano sem renovar em nós esse propósito de sermos missionários aonde nós estamos. E para que a gente possa fazer isso, nós estamos selecionando temas importantes para que nós, comissionados, possamos estar buscando ao Senhor. E no primeiro dia, nós estamos meditando quem foi que deu essa missão. Todos os textos que nós vamos ler estão lá em Josué. Então vocês podem já abrir aí a Bíblia de vocês em Josué 9. Carlinhos vai estar aqui nos auxiliando, lendo os versículos. E nós vamos meditar, porque tudo que Deus comissionou Josué e tudo que Deus abençoou e mostrou para Josué, nós podemos tomar para a nossa vida também. Por quê? Porque a missão de Josué de levar o povo para a terra prometida é a mesma missão que nós temos como filhos de Deus, de levar as pessoas, os perdidos, à terra prometida, que é o céu. Amém? Então Josué 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes. Então o Senhor está nos dizendo, ser forte, corajoso, seja ousado para falar do amor de Deus. Não fique apenas participando da igreja, dos cultos, dos grupos vida, mas que você se disponha a falar do amor de Deus em todo o tempo. Está numa fila de banco, está no posto de saúde, que você seja esse agente de transformação. E a pergunta que fica para nós esse primeiro dia tem a ver com esse texto. Há algo poderoso em ser chamado para servir a um propósito maior do que nós. Você pode se achar pequeno, mas o propósito de Deus é tão grande e às vezes você fica intimidado. Por quê? Você foi chamado pelo próprio Deus. Não se sinta diminuído, você é filho de Deus. Você é poderoso no Senhor, a palavra do Senhor na sua vida tem poder. E a pergunta que fica então nesse primeiro dia, em que área Deus está chamando você para entrar hoje e cumprir o seu propósito? Às vezes é um ministério que Deus está te chamando, para você assumir, para você melhorar o seu desempenho. Às vezes você já está no louvor, mas não está daquela forma que Deus quer, não está com aquela santificação, com aquela unção que precisa.
Às vezes está fazendo mecanicamente, né? Toca o violão, toca o teclado, canta, toca um carrom, mas ainda não é o máximo que você poderia dar para o Senhor. Ou às vezes você ainda nem começou a se envolver com nada. Deus está te perguntando, o que eu estou te chamando para fazer, meu filho? E é nesse momento de jejum e oração que você vai estar buscando, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja servindo mais. Capacita-me, Senhor. Dá-me isso que o Senhor deu para Josué. Dá essa coragem para eu começar a fazer. Há tanto a fazer, irmãos. E nós precisamos alcançar água limpa. Nós não visitamos nem 1% das casas que tem ali. Né? Nós precisamos alcançar para que possamos cumprir o nosso chamado. Amém? E no segundo dia, nós estamos meditando que o cenário já está pronto. Josué 2,9. O que vai nos dizer esse texto? Lê para nós aí, Carlinhos. Ele disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infutes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Quem está falando isso é Raabe. A terra prometida era habitada. Raabe morava na cidade de Jericó. E ali era uma cidade onde eles precisavam passar para entrar na terra prometida. E Deus já estava preparando o cenário, porque aquelas pessoas já sabiam quem era aquele povo que estava chegando. Ali em Água Limpa nós temos nesses 2 anos e meio testemunhado que somos diferentes, que não somos levianos, que não estamos ali para embate de religião, nós estamos ali para pregar o amor de Deus. E se você está também nesse processo de mostrar para aquele povo ali, para aquela comunidade, para todos ao seu redor, que você mudou, que você é diferente, né? O Senhor já está arrumando esse cenário, trazendo ao coração das pessoas o desejo de mudança também. Vendo em você, em mim, no Carlinhos, nessa igreja, uma igreja diferente, né? E a palavra do Senhor aqui diz para nós, Carlinhos. A promessa de Deus para nós, enquanto fizermos parceria com Ele em sua missão, é que Ele vai à nossa frente. Antes de compartilharmos o Evangelho, Ele amolece corações endurecidos. Antes de darmos um passo generoso, Ele se prepara para derramar suas bênçãos. E Deus já tem feito isso. Nós temos visto, né, quem tem feito as visitas comigo, como que as pessoas estão desejosas de ouvir a palavra. E é isso que nós queremos. Sair da igreja onde ela está e vir para a nossa igreja é um passo à frente. O primeiro passo é pregar a palavra, porque o Espírito Santo vai amolecendo os corações. E que esse ano a gente possa ir ali naquela praça, na hora que ela estiver cheia das pessoas ali, bebendo e conversando, que a gente tenha a ousadia de chegar, de entregar um folheto, de dar uma palavra de bênção, de pedir licença, mas nós queremos fazer uma oração por vocês. E temos a consciência de que o Senhor ele está à frente. É isso que Jesus fazia. Ele chegava no templo, ele chegava nas praças e as pessoas estavam ali envolvidas com o seu dia a dia e muitas vezes olhando para ele de cara torta, mas Jesus não se intimidava, porque ele tinha certeza de que ele tinha sido chamado por um propósito. E nós também. E fica a pergunta para nós, quais desafios você está enfrentando agora para cumprir a missão que o Senhor te deu? Você está envergonhado? Você acha que você não tem um bom testemunho na cidade e que as pessoas não vão te ouvir? Você já tentou falar e as pessoas não deram ouvidos? Qualquer que seja o desafio, Deus vai mudar dentro de você tudo que precisa ser mudado. Ele vai te capacitar. Né? A palavra do Senhor diz, abra a tua boca e eu a encherei. Não vamos deixar que mais um ano se passe na nossa igreja e que a gente não tenha percorrido toda aquela vizinhança. Que a gente não tenha ido em casa por casa falar do amor do Senhor, levar uma palavra de libertação, que o Senhor possa nos capacitar, que você possa buscar nesse tempo de jejum, Senhor, esse segundo dia. Se você não passou por esse processo, comece a buscar, Senhor, o que está me travando, que eu não estou cumprindo a minha missão, que eu estou fazendo menos do que aquilo que eu poderia fazer, que o Senhor mostre e que o Senhor me mude, me transforme. Esse é o propósito do nosso jejum comissionados, amém? No terceiro dia, o tema para a gente meditar foi preparando-se para o extraordinário. Porque o povo já está de olho, tem olhado para nós, tem visto, às vezes a gente manda, né, o culto
culto de milagres, mandamos lá o culto também do Natal, mandamos o culto de formatura. As pessoas estão vendo a mudança, a beleza no louvor, na pregação da palavra. Por isso que é tão importante culto de quarta, culto de domingo, microfones abertos, porque é um momento que muitas vezes as pessoas estão ouvindo o louvor e a palavra, né? E nós precisamos nos preparar para o extraordinário. É esse versículo que nós lemos no começo: santificai-vos. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus quer fazer maravilhas no nosso meio, não só milagres na nossa vida pessoal, na nossa família, mas milagres também na igreja e na comunidade. Que a gente possa ter ousadia. Sabe que uma pessoa está doente? Vamos lá visitar, vamos orar por aquele enfermo, colocar no coração dele a fé para ele ser curado. Em nome de Jesus, que nós possamos sair mais dessas quatro paredes onde nós estamos aqui tão aconchegados, né, em comunhão, e levarmos a palavra. Você às vezes conhece pessoas de Água Limpa que eu não conheço. Para eu chegar na casa dessa pessoa é mais difícil. Mas se você conhece, fala: Adriana, eu conheço fulano, fulano, fulano e fulano. Vamos lá, Carlinhos. Os homens, né, reunidos para ir visitar os homens, as mulheres visitando as mulheres. Vamos fazer esse mutirão esse ano, irmãos. Precisamos cumprir o nosso chamado. Que nenhuma pessoa de Água Limpa possa dizer assim: essa igreja nunca veio na minha casa, eu nunca tive uma oportunidade. Que nós possamos cumprir, amém? E aí, preparar nossos corações para a missão é crucial. Uma vida santificada e consagrada é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. A santificação é nos separar para o propósito de Deus, nos posicionar para estarmos prontos para o que Ele quer realizar em nós e por meio de nós. Então a santificação é o quê? É essa separação com o propósito de Deus. Nós não somos desse mundo, porque esse mundo está correndo atrás de ter uma casa, de ter isso, ter aquilo outro, e o foco da pessoa é só aquele. Nós queremos sim ter uma casa, ter um carro, estudar, trabalhar, mas o nosso foco principal não pode ser esse. Porque a qualquer minuto nós podemos ser chamados pelo Senhor e nós vamos apresentar diante dele o quê? Senhor, eu trabalhei a vida inteira, eu construí uma casa. Não é isso que o Senhor quer saber. O Senhor quer saber quantas vidas você influenciou lá no seu trabalho, indo comprar pão. Quantas vidas você influenciou. Deus quer fazer coisas lindas, mas nós precisamos nos santificar, nos separar. E a pergunta que fica é: quais as áreas da sua vida que você precisa santificar para o propósito de Deus? Que área da sua vida? É o seu relacionamento conjugal? É o seu relacionamento de trabalho? É o seu relacionamento com os seus irmãos? É o relacionamento com os filhos? É o relacionamento com as pessoas da comunidade, que às vezes você não tem muita amizade, você não se abre? Que você possa buscar de Deus: Senhor, santifica as áreas da minha vida, tira toda a inimizade, tira toda a mentira, tira toda a discussão, tira tudo que não é do Senhor, para que eu possa ser usado para a glória dele, amém? E no quarto dia, qual que foi a meditação? Adoração, a chave para abraçar a sua missão. Tudo começa com um relacionamento com Deus. Eu não vou poder falar do amor de Deus para as pessoas se eu não estiver vivendo esse amor, essa comunhão com Deus. As pessoas vão ver em nós essa diferença. As pessoas vão ver em nós, é isso. É o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Amém? Qual versículo? Josué 5,14. Respondeu ele: não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Isso, Josué reconheceu que aquele que estava chegando ali não era um soldado qualquer, era o próprio Senhor dos Exércitos. Jesus estava ali levando para Josué a estratégia da vitória. Então, quando nós adoramos, nós reconhecemos que quem está nos chamando, quem está nos comissionando, não é a igreja transcultural. Não é a Adriana e o Carlinhos que está incentivando e fica pegando no meu pé, não. É o Senhor, é Ele que te dá essa comissão. Nós temos o papel de exortar, irmãos, se nós não cumprimos a nossa missão. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra?
Nós já temos o Senhor, já temos a salvação. O Senhor podia ter nos levado, Ele nos deixa aqui porque há um propósito, que só você pode cumprir. E que nós, como igreja, podemos cumprir ali naquela comunidade. Que nós não sejamos como as outras igrejas que passaram a envergonhar o nome do Senhor. Que nós possamos exaltar o nome do Senhor. Abraçar a nossa missão em adoração ao Senhor, em santificação. Amém? Pode ir para nós. Ao adorarmos a Deus, conseguimos entender melhor a natureza da nossa comissão. Ao nos curvarmos diante dele, em humildade, adoração, captamos seu coração pelos perdidos e compreendemos a urgência da hora. Ao derramarmos nossos corações diante dele, Deus nos mostra seu propósito e coloca seu chamado em nossas vidas. É isso que a adoração faz. Quando você adora a Deus, quando você jejua, quando você ora, quando você tira um momento da sua devocional para estar com o Senhor, você vai estar alinhando o seu coração com o de Deus. Deus vai estar derramando no seu coração o amor pelos perdidos. O amor por essas pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, tem misericórdia. Você vai orar por elas e vai ter amor por elas e vai visitá-las como se elas fossem da sua própria família. Por quê? Porque o amor de Deus é esse amor extraordinário. Que não é porque a pessoa merece, mas é porque Deus tem um grande amor por elas. E Ele derrama isso no seu coração. E a pergunta que fica é, podemos reservar um tempo hoje para adorar a Deus e dar a Ele todo o nosso louvor, gratidão e adoração? Adoração não é só você se ajoelhar ou ficar ouvindo um louvor e cantando louvor. Adoração é uma atitude. Quando você sai para fazer uma visita, quando você chega na padaria, vê a pessoa que está te atendendo ali e fala com ela que Jesus te abençoe. Você sabia que Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Quando você convida a pessoa para ir na igreja, vai lá buscar. São atitudes de adoração. Você está dizendo, Jesus é o meu Senhor. A gente diz muitas vezes e canta músicas de adoração, mas muitas vezes a atitude de adoração, que é o serviço ao nosso Deus, nós não estamos tendo. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, coisas do tempo, da estrada, reclamando disso, daquilo, e a gente não tem um momento para abençoar aquela pessoa com uma palavra, para fazer um convite para ela estar conosco na igreja, para fazer um convite, olha, você quer que a gente faça uma visita lá para a gente estar orando esse problema que você falou aqui? Deus pode abençoar, às vezes você não sabe o que dizer, mas você pode convidar a mim, ao Carlinhos, né? A outro irmão para ir com você e Deus vai dar a palavra. A chave para abraçar a nossa missão é adorarmos mais e buscarmos mais o Senhor. Amém? No quinto dia, qual que é a meditação que foi colocada? O poder do encontro. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Josué ele encontrou o chefe do exército e ele adorou. Aquele não era um anjo qualquer, porque os anjos não se deixam adorar. Aquele era o próprio Deus que estava ali. Em Josué 5,14. Respondeu ele, eu mesmo não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu senhor ao seu servo? Pode ler o 15 também. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então o lugar ali, Deus fez um momento de encontro. Um momento onde Josué vai começar a ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa entrada na Terra Prometida? Se você ler o capítulo 6, Deus vai mostrar para ele que a cidade de Jericó, tão fortificada, tão intransponível, ia ser derrubada, ia ser conquistada. Lá naquela época, a conquista foi uma conquista através da guerra, mas nós vamos conquistar água limpa, nós vamos conquistar as pessoas ali através do amor. É diferente, estamos na era da graça, agora nós não vamos derrubar a igreja literalmente, derrubar as pessoas, não. Nós vamos conquistá-las com o amor do Senhor. E a palavra do Senhor aqui diz, este tempo de adoração e jejum é uma oportunidade de experimentar sua presença. Ore por um novo encontro que o transformará e o preparará para o que ele o comissionou a fazer.
Esses encontros restauram, reposicionam e nos capacitam para caminhar em seus propósitos. Quando os buscarmos de todo o coração, Ele se aproxima. Isso. A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Como é que as pessoas vão ver esse amor de Deus em nós? Como é que elas vão sentir a presença de Deus em nós? É através dessa busca, dessa comunhão, desse derramar do coração do Senhor. Então o poder do encontro muda a nossa vida e nos faz ser o reflexo da glória de Deus. Talvez está faltando isso, irmãos. Nós estamos vivendo muito distantes do Senhor, indo apenas no culto, né? Às vezes lendo a Bíblia, mas nós precisamos estar orando, ajoelhando, pedindo perdão, falando: Senhor, fala comigo, me mostra, Senhor, por que não estou dando fruto? Por que não estou tendo a ousadia de falar da Tua palavra? Tira toda a vergonha das minhas atitudes, para que eu possa ser usado por Ti. E a pergunta que fica nesse 5º dia: como você tem buscado a Deus nesse período de jejum coletivo? Se você não tem buscado a Deus, né, há uma unção neste momento. Há um clamor, há um chamado de Deus, a liderança da nossa igreja que tem sobre nós, né, uma autoridade, está nos chamando. E aí quando a gente ignora e não faz o jejum, quando a gente ignora e não busca a Deus nesse período, nós estamos deixando de receber esse poder do encontro, desse momento onde Deus está nos preparando para o que Ele nos comissionou, né? Então, se você não tem buscado, meu irmão, comece o seu jejum hoje, faça o seu propósito hoje, siga os devocionais que estão sendo mandados no grupo, põe aquele louvor que vem ali no final para você ter o seu momento de encontro, de oração com o Senhor, amém? E Deus vai fazer com que haja um momento de grande santificação na nossa igreja como um todo, individualmente, cada um buscando a santificação. Vamos ter um ano de grande santificação e de grande colheita, amém? No 6º dia, está falando de uma obediência ridícula. O que é isso? Obediência a gente sabe o que é, mas o que é obediência ridícula? Vamos ver lá em Josué 6, versículo 3 e 4. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão essas trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Olha só a estratégia de Deus. Imagina aqueles homens fortes, com as suas espadas, né, com as suas armaduras, rodeando a cidade. O que vocês acham que os soldados de Jericó estavam fazendo? Devia estar lá nos muros, ridicularizando, rindo. Ah lá, eles não têm coragem, está só andando. E eles foram calados esses 7 dias. Só no 7º dia, os sacerdotes tocaram a trombeta e eles soltaram um grito de guerra, que pela unção do Senhor fez cair as muralhas. Será que nós estamos tendo essa obediência ridícula diante das pessoas? Muitas vezes as pessoas, você pode achar, mas é ridículo eu ficar falando de Jesus. É ridículo eu chegar para fulano que sempre, nunca me cumprimentou e falar do amor dele, mas essa obediência é ridícula, que vai trazer um milagre de transformação, que as muralhas religiosas naquela cidade vão cair. Em Água Limpa a gente vê que existe um céu de bronze sobre aquele lugar, por causa da idolatria, por causa dos maus exemplos das igrejas evangélicas que estiveram ali, né? O inimigo, ele tomou posse. E muitas vezes as pessoas querem vir para Jesus, mas tem uma barreira. E nós vamos derrubar essas muralhas da nossa Jericó ali em Água Limpa, é através da obediência daquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Lá naquela vez foi uma estratégia de rodear a cidade. Se Deus mandar, nós vamos começar a caminhar, orando, repreendendo. Mas essa não é a estratégia. A estratégia, nesse momento, é fazermos o jejum e santificarmos a nossa vida e buscarmos a transformação. Amém? Sua obediência, mesmo nas menores coisas, pode ser a chave para desbloquear a vitória de Deus em sua vida.
Você pode não entender porque Deus está pedindo para você andar ao redor da sua Jericó, de uma certa maneira. Mas se Ele está chamando para isso, Ele derrubará os muros. Amém? Você só vai saber qual é a estratégia que Deus está te dando para conquistar o seu pedaço ali de água limpa, né? De vidas ali que você tem mais influência. Se você estiver buscando o Senhor. Foi no momento em que Josué se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor dos Exércitos, que ele deu a estratégia certa. Então a estratégia para mim é uma, para o Carlinhos é outra. Por quê? Porque somos pessoas individuais e o Senhor está nos chamando para certas pessoas. O Carlinhos conversa com certos homens lá em Água Limpa que eu nunca conversei, né? Até mesmo porque a gente tem que ter esse cuidado. Então ele é responsável por tantas vidas que ele fala do amor de Deus ali, que ele poderia estar falando e às vezes não falou, que nós possamos começar a olhar as pessoas que a gente encontra como a nossa comissão, a nossa missão. Amém? E a pergunta vem, existe uma área em sua vida em que Deus está pedindo que você dê um passo simples de obediência, mesmo que não faça sentido? Às vezes você fala assim, mas para quê? Nossa, não precisa disso não. Mas se Deus está mandando, obedeça. Mesmo que você não entenda o porquê, Deus tem as suas estratégias e a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. Amém? 7º dia, mantenha o curso. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa bem, mas chega no meio do caminho, a gente vai desanimando, a gente vai esmorecendo. Nós precisamos manter o ritmo. Temos sido uma bênção ali. As pessoas que a gente encontra falam assim, nossa, eu ouço os louvores, eu ouço a palavra. Não, que lindo o trabalho de vocês, mas nós precisamos manter o curso, não perder o alvo. Nós não estamos ali para fazer apresentações bonitas das meninas, aquilo deve ser para evangelismo. Vamos pegar esses teatros que nós apresentamos na igreja, em lugares pequenos e fechados, vamos para as praças, vamos para o meio da rua, vamos levar a palavra do Senhor, manter o nosso curso. Amém? O que diz aí? Josué, capítulo 7, versículo 1 e depois o 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zebade, filho de Zeras, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, olha só, eles estavam ganhando as batalhas, só que Deus tinha uma estratégia. Você vai entrar nesse lugar e você não vai trazer nada de lá, porque muitas vezes tudo que estava ali era consagrado a outros deuses, era amaldiçoado. E quando eles traziam aquelas coisas por meio da tribo, eles estavam trazendo maldição. E Acã foi esse que desobedeceu. Então nós somos uma igreja. Não adianta eu, Carlinhos, fulano, estar na santificação, um que estiver ali na igreja, dando mau testemunho, comprando as coisas da cidade, não pagando, né? Brigando, discutindo, não cumprindo a sua palavra. Essa pessoa, ela pode ser esse Acã, que está trazendo sobre nós uma maldição. Mas Deus fala mais alguma coisa no versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, e não eliminarei do vosso meio as coisas roubadas. Se não eliminares do vosso meio aquilo que foi roubado, aquilo que veio sem a permissão do Senhor. Então nós somos um corpo, e esse corpo todos têm que estar buscando a sua santificação, o seu bom testemunho, participar da missão que o Senhor tem nos dado como igreja. Porque essa igreja ali é diferente de ter uma igreja lá em São Gonçalo, onde tem um monte de igrejas. E se aquela igreja que você tem ali fechar, não vai ter tanto impacto. Mas se a nossa igreja não prevalecer, se a igreja que está plantada ali pelo Senhor der mau testemunho novamente, nós vamos fazer várias pessoas desviarem do caminho, perder o curso. Nós precisamos manter o curso de bênção, de santidade, de abençoar aquela cidade. E nós contamos com cada um de vocês, irmãos. Entrem conosco nesse propósito. Amém? Quando priorizamos o nosso próprio conforto, o nosso sucesso, os nossos desejos, ao invés da condução que Deus nos deu, podemos perder a plenitude do que Ele planejou.
cada um voltado para si mesmo, preocupado só com seus problemas, nós perdemos a noção do que é ser igreja, né? E podemos nos tornar uma pedra de tropeço, misericórdia, para os outros que buscam cumprir a sua missão. Nós não podemos atrapalhar o que a igreja está fazendo. Se alguém passa na rua, vê a beleza ali, o louvor e tal, e vê uma pessoa que é do nosso grupo, que deu mau testemunho, essa pessoa vai falar assim, que igreja é essa? Que aceita essa pessoa que está fazendo isso, isso e isso aqui na cidade, que não cumpre o seu compromisso. O olhar das pessoas vai buscar cada um que está ali. Nós somos poucos, por isso nós temos mais visibilidade. Nós precisamos estar numa mesma comunhão com o Senhor. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Distrações em nossas vidas podem ser uma pedra de tropeço para nós, primeiro, e para o propósito de Deus. A falta de santificação pode nos atrapalhar. Irmãos, vamos ter esse temor do Senhor. Estamos diante de Deus, não fazemos isso por causa da Adriana, do Carlinhos ou da igreja, nós fazemos isso por causa do Senhor, porque Ele merece ter filhos que são santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E a pergunta fica, como você pode priorizar o propósito de Deus sobre os seus desejos pessoais e se concentrar novamente em seu chamado nos próximos dias? Não é para o ano que vem, irmãos. A mensagem é para hoje, para nós buscarmos hoje, para a gente abandonar coisas que estão nos atrapalhando hoje, para a glória do nome do Senhor. Amém? E no 8º dia, o tema foi abatidos, mas não derrotados. Nós podemos ter momentos em que a gente está passando por situações, né? Nós às vezes não estamos conseguindo falar do amor de Deus porque nós estamos às vezes doentes, estamos abatidos, mas nós não podemos estar derrotados. Nós temos uma igreja que ora, uma igreja que visita, uma igreja que dá assistência. Então não fique guardando o problema, nos mostre, fala com a igreja, fala com o irmão que você tem mais intimidade, fala com a gente que está na liderança, mas nós precisamos nos reerguer, estar nos sustentando e nos ajudando. Amém? O que diz aí Josué 8:1? Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. O que aconteceu quando Acã trouxe maldição? Deus mostrou quem que era. E eles eliminaram aquele pecado, se santificaram. E aquela cidade de Ai, que era uma cidade pequenininha, que eles não tinham conseguido vencer, porque estavam em pecado, estavam em desunião, quando eles se santificaram, buscaram e tiraram aquele pecado que Acã trouxe, Deus deu vitória. É isso que Deus quer fazer. Você está abatido porque às vezes você ou está com uma situação, né, pessoal, ou a igreja está tendo alguma situação de pecado e nós precisamos consertar. Por quê? Porque Deus quer fazer grandes coisas. Aquilo que nós não conquistamos até hoje ali, nesses 2 anos e meio de igreja, nós vamos conquistar esse ano de 2025 para a glória do nome do Senhor. Porque nós vamos buscar essa santificação. Amém? A comissão de Deus não mudou. Deus não mudou, não é cada ano é uma comissão, não. A missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar. Ele não retirou o seu propósito para você, mesmo que você tenha tropeçado ou fracassado. Talvez você não fez nada até hoje. Ou às vezes fez de qualquer jeito, fez sem ter santificação, sem ter busca do Senhor. Falou de Deus para as pessoas, mas não estava ouvindo Deus falar com você. A chave é continuar avançando, sabendo que os contratempos não são o fim. Você ainda está comissionado para a vitória, então levante-se e continue avançando. Vamos avançar como igreja, avance como pessoa, como filho de Deus, busque mais ao Senhor. E a pergunta fica, você tem encontrado problemas no trabalho, ou em sua saúde, ou na sua vida pessoal, na sua família? Não deixe que isso o impeça de tentar novamente e crer em Deus mais uma vez para te levar à vitória. Nós precisamos nos fortalecer como igreja para que a gente possa sair por aquelas portas. Nós precisamos fortalecer o nosso louvor, todo mundo cantando com toda alegria, para quando a gente for fazer um louvor lá na praça, não ficar aquela coisa desanimada,
Nós precisamos não estar abatidos, não se sentir derrotados, mas que nós possamos estar fortalecidos. Amém, irmãos? Nós vamos nos tratar. Se você precisa de uma mão amiga, de oração, de uma direção de Deus, conversa com a gente. Vamos juntos nos fortalecer. Amém? Cada um de nós é importante. Somos um grupo pequeno, mas se formos unidos, o Senhor vai nos fazer prevalecer. Amém? E a pergunta então, né? Não deixe que isso te impeça. Amém? Em nome de Jesus. 9º dia, qual que era o tema? Busque a Deus primeiro. Primeiro a Deus. Não adianta você querer sair fazendo as coisas se você não está se consagrando, se você não está tendo tempo com Deus. Por isso que esse 21 dias é como se fosse ali no batalhão, os soldados ali fazendo um treinamento, fazendo um momento de fortalecimento para eles saírem para a guerra. Porque é uma guerra, irmãos, uma guerra espiritual. Nossa guerra não é contra as pessoas, que às vezes são idólatras, que às vezes não nos ouvem, nos ridicularizam. Não é contra elas, é uma luta espiritual, né? Josué 9, de 14 a 16. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram o conselho do Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança e de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, o que é essa história? Chegou um povo, todo maltrapilho, diante de Josué e do povo. E falou assim, olha, a gente veio de longe, faça aliança conosco de nos proteger, nós estamos sem terra. Então, o que Josué e o povo fez? Olharam para eles, viram que o pão deles estava embolorado, que as roupas estavam rasgadas, e pensaram assim, eles devem ter vindo de longe. Não consultaram a Deus. Então, na nossa caminhada, no nosso propósito de conquistar Água Limpa, de conquistar Campo Alegre, nós nunca podemos ficar olhando só a aparência. Nós precisamos buscar estratégias do Senhor, porque às vezes aquilo que a gente vê como uma pessoa que passa e nem nos cumprimenta, que a gente fala assim, nossa, que a pessoa quer saber, muitas vezes a pessoa está tão abatida que ela não consegue levantar o olhar. Então eles foram enganados porque eles olharam com os olhos naturais. Nós precisamos buscar a Deus primeiro. Senhor, qual a estratégia para eu ganhar essa pessoa, essa família para Jesus? O que nós podemos fazer? Não vamos ficar fazendo as coisas do nosso jeito, daquilo que a gente acha, ou das formas que a gente já tentou uma vez. Às vezes você já tentou falar de Jesus para uma pessoa e não deu certo. Busca outra estratégia, Senhor, quebranta, ora por essa pessoa, né? A palavra aqui diz, não seja presunçoso. O que é presunçoso? Aquela pessoa que se acha, que já sabe. Mas busque a Deus em todas as situações. Quando somos comissionados por Ele, não se trata apenas da escolha em si, mas de cumprir o seu propósito, dele. Para nós, a sua maneira, é do jeito dele. Qual a estratégia que nós temos usado como Campo Alegre? Levar o projeto lá. Mas Deus tem falado no nosso coração que nós temos que trazer aquele povo para cá. Foi tão bom ter ver no domingo uma família ali, não foi? Tantas vidas lá precisam. E às vezes fica difícil para a gente ir lá, porque nós não temos um lugar lá. Então Deus está nos dando as estratégias, né, da maneira dele. Ao buscar a Deus primeiro, nos alinhamos com seus planos e evitamos armadilhas que vêm com decisões próprias e sem sabedoria. Isso é na área familiar, na área do trabalho, buscar a Deus primeiro. E principalmente nós como igreja, o nosso propósito ali como igreja. Você não pode estar indo para a igreja só para se fortalecer. Nós temos um propósito maior, que é ganhar aquelas vidas para Jesus. E fica a pergunta, você tem tido problema no trabalho? Ou em sua saúde? Ou na sua vida particular? Né? Essa pergunta aqui eu acho que é a mesma, repetida de lá. Acho que na hora que eu copiei, eu apaguei. A pergunta do dia 9 não é essa. Eu vou ver depois, vou mandar lá no grupo. Mas a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Será que nós temos tido muita derrota porque nós não estamos buscando a Deus primeiro? Porque a estratégia de Deus é uma estratégia vitoriosa. E se nós não estamos conquistando, talvez até agora, poucas pessoas estão buscando. Nós precisamos nos unir como igreja. Eu e Carlinhos não vamos conquistar Água Limpa para o Senhor Jesus.
É a igreja que está plantada ali. É você, cada um de nós. Amém? E o 10º dia? Enraizado na comissão de Deus. Versículo-chave está em Josué 10, versículo 7. Josué 10, versículo 7 e o 8. Então subiu Josué a Gilgal, e ele e toda a sua gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Olha só, enraizado na comissão é você estar firme. Do que você está fazendo? Você não está fazendo uma coisa que é uma igreja que está inventando. Você está cumprindo um propósito que está na palavra de Deus para a sua vida. E que tem todo um chamado do nosso Senhor. Se você é um trabalhador, está lá de carteira assinada, está fazendo um serviço, né? E a pessoa que te contratou, ela fala, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Você vai pegar e fazer outra coisa da sua cabeça? Não. Você tem que estar enraizado, saber qual que é o propósito, qual que é o chamado, né? Então Josué, ele foi fortalecido de que ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Quando a palavra de Deus é tão internalizada, ela está tão impregnada na nossa mente, no nosso coração, ela pode emergir como declarações de fé, né? De quanto mais precisamos delas, resultando em milagres. Então, às vezes, você não sabe o que falar, mas você tem tanta certeza que Deus te mandou ali fazer aquela visita, ou fazer aquele louvor na praça, que Deus vai dar a graça. Deus vai descer a graça dele sobre aqueles que nem sabem cantar, para que a gente possa cantar com autoridade. Nós temos que ter essa certeza desse chamado. Quando a comissão de Deus se move em nossas cabeças para os nossos corações, ela muda tudo. Não vamos só pensar, eu sei que Deus me chamou, não, vamos colocar isso no coração, porque aí esse sentimento vai transparecer nas nossas palavras, não vai ser apenas um convite sem emoção, vai ser um convite com tanta unção que as pessoas vão se constranger, né? E elas vão ouvir o próprio Deus falando através de nós. Pergunta, você está vivendo situações impossíveis? Você tem declarado a palavra e as promessas de Deus sobre essas situações? Vença, irmão, as situações e as barreiras que estão na sua vida, para que você possa levar essa palavra de vitória, para que as pessoas ali de Água Limpa, Campo Alegre, seja onde você está, seus vizinhos, seus parentes. Deus tem me incomodado muito, nós estamos aqui há 15 dias para a gente visitar os nossos parentes, porque é uma oportunidade. Talvez um deles morra e daqui um mês, 2, nós vamos no velório, ali não vai adiantar mais. Nós temos que falar enquanto é tempo, né? Então, situações impossíveis, declare a palavra, para que você esteja livre para declarar a palavra para o outro. Amém? Medite nisso, enraizado na comissão. Dia 11, superando as probabilidades, porque às vezes a gente olha, nossa igreja pequenininha, e quantas pessoas são, a gente fica pensando assim, meu Deus, nós não vamos dar conta. Mas Jesus era uma pessoa com 12, e ele alcançou multidões. Mas Jesus era Deus. Mas enquanto ele estava ali, ele estava na humanidade. Deus estava ungindo a vida dele como ele faz conosco hoje, nos dando o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo na nossa vida que vai fazer essa diferença. Josué, capítulo 11, versículo 4, depois pula para o 16. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, e as planícies de Arabá, e as regiões das montanhas de Israel, com as suas planícies. Quando a gente olha o povo de Israel que estava ali com Josué, eles eram um povo pequeno, em comparação ao povo que eles tinham que vencer para conquistar, né? Sempre foi assim, o povo pequeno, em quantidade, em número, com uma grande comissão. Por quê? Porque o poder não está em nós. Se o exército ali fosse numeroso e grandioso, poderia dizer assim, eles venceram porque eles eram maiores do que os outros. Não, é o contrário. Eles eram menores, mas eles estavam indo
enraizados no propósito de Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, se prostrando em adoração, se santificando, porque Deus fez grandes coisas através do poder de Deus e não nosso. Nós somos uma igreja pequena, em número, mas vamos ser grandes em adoração, em busca do Senhor, em poder do Senhor nas nossas vidas, em oração. Vamos nos engajar mais, buscar mais, nos alinhar com o Senhor. E aí a força que nós teremos não é a força do número, mas é a força do amor do Senhor e do propósito do Senhor na nossa vida. Amém? E aí vem a meditação. Pode parecer impossível cumprir o que Deus estabeleceu diante de nós. Como igreja, nossa comissão também não é pouca coisa. Levar a mensagem de Jesus a milhões no Brasil, a dezenas e centenas ali na nossa região e a bilhões nas nações do mundo. No entanto, nosso chamado não é limitado por números ou probabilidades. Ah, pode ser que eu consiga, aí isso é muito difícil. Não é a probabilidade. Deus nos equipa para cada parte da sua missão. O poder vem dele, a unção vem dele. E nós vamos conquistar isso em 2025. Amém, irmãos? Quem está conosco aqui nessa missão? Amém? Pergunta: como parte da missão da nossa igreja de alcançarmos nossa nação, quais passos de fé você pode tomar para cumprir a missão de Deus? Passo de fé. Nós temos um compromisso de fé para missões. E nesse domingo, agora dia 19, o culto de missões, é quando você vai levar o seu envelope branco com a sua oferta, que você vai ir anotando ali mês, janeiro, fevereiro, março. Por quê? Porque essa oferta vai para este avanço. Nós temos grandes planos para Prata, para Campo Alegre, mas nós precisamos do recurso, né? Para trazer essas pessoas para cá, que às vezes não tem carro, não tem condições. É um gasto extra que nós vamos contar com essa oferta missionária. Amém, irmãos? Se você ainda não fez esse compromisso, supere as probabilidades. Nossa, a probabilidade de eu aumentar a minha oferta, de eu dar meu dízimo, está pior do que ano passado, minhas dívidas. Não fica olhando para a sua possibilidade. Olhe para aquilo, coloque como um propósito de fé, e ali está escrito no nosso envelope: eu creio que Deus vai prover. Coloque, ore: Senhor, eu quero contribuir mais, eu quero ser fiel. Senhor, me ajuda, me dá graça, e o Senhor vai te dar. Amém, irmãos? Para que a gente possa superar as nossas possibilidades. Dia 12, ainda não está concluído. Apesar da gente achar que nós já está bom, nós temos uma igreja, temos tudo ali que a gente precisa, já estamos alcançando Campo Alegre, isso não é o fim. O que diz aí? Josué 13, versículo 1 e 2. Nós vamos ver até o 13º dia, porque o 14º é hoje, quarta-feira, e você vai começar a meditar ali. Amém? Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velhos, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. 2 também. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a de Gesur. Bem? Isso. Então, Deus está falando com Josué: olha, você já está velho, meu filho, mas ainda tem muita coisa para fazer. Né? Isso quer dizer o quê? Que as coisas não vão se esgotar em nós. Nós precisamos criar discípulos, outras pessoas que venham nos ajudar. Às vezes ficam poucas pessoas trabalhando. A seara é muito grande, nós precisamos nos engajar e trazer aqueles que nós vamos ganhar para que possamos nos fortalecer. Jesus começou sozinho, foi chamando um, chamando o outro até os seus 12. Depois esses 12 saíram e fizeram os seus discípulos. Cada um de nós precisa estar crescendo em graça e alcançando vidas para que a gente não pare e a gente possa concluir. Mesmo se eu não estiver aí, né? Se o Carlinhos não está aí, a igreja não parou. A igreja não pode parar porque falta 1 ou 2. Nós precisamos continuar, amém? Ainda resta trabalho inacabado e mais terra para tomarmos, mais promessas para reivindicarmos e mais almas para serem alcançadas. A comissão está longe de ser concluída e Deus está chamando cada um de nós para se levantar e fazer a sua parte.
Você não vai fazer a parte que é minha. Talvez você fale assim, nossa, eu não aguento chegar lá na praça. Mas qual que é a sua parte, irmão? Não fique de fora, né? Para se levantar e fazer a sua parte. A colheita ainda é abundante e as boas novas devem alcançar a todos. Às vezes, irmãos, eu gasto um tempo grande com uma coisa que outra pessoa poderia estar fazendo. Né? O meu chamado, às vezes, é para uma coisa, mas às vezes eu estou ali, pondo água no filtro, olhando se está faltando alguma coisa. Né? Esses dias ali, a Elisama tem feito esse trabalho junto com as meninas, de estar fazendo esse papel de ser o diácono, ser os diáconos da igreja, que olha o que está faltando. Talvez você vai falar assim, Adriana, o meu chamado é para vir aqui mais cedo na igreja, ajudar a abrir a igreja, ajudar a olhar as cadeiras, ver se tem alguma coisa fora do lugar, ver o que está precisando. Se disponha, o Senhor vai te usar dentro daquilo que você tem já de chamado, e Ele vai aumentando cada vez mais. Né? Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Amém? Pergunta, de que maneira você pode se apresentar e participar ativamente da expansão do reino de Deus, sabendo que a missão ainda não está concluída? Há tanto a se fazer, irmãos. Estamos indo para Campo Alegre sozinhos, eu e Carlinhos, às vezes a Elisama vai com as meninas, o Ali, mas nós precisamos de estar unidos para alcançar Prata, que nós não fomos, que a distância é praticamente a mesma, acho que é até mais perto, né? Precisamos avançar, esse é o nosso, é a nossa terra prometida, é ali que nós precisamos alcançar, amém? E 13º dia, dê para mim essa montanha. Quem será que falou isso? Quem será? Vamos lá, Josué 14, versículo 11 e 12. Estamos terminando. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. O 12 também. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Uma outra pessoa que estava juntinha ali de Josué era Caleb. Lembra que foram os dois? Não, né? Dos 10 espias que foram enviados, só os 2 que tiveram fé para saber que aquela terra poderia ser conquistada. Talvez muitas pessoas falem assim, quem é água limpa tem jeito não. Ih, já cansamos de falar. Não a faça assim, irmão. Seja como esses poucos que falam assim, não, Deus vai nos dar a nossa terra prometida. E Caleb já estava velho, mas ele falou assim, não, pode me dar essa missão aqui, essa montanha que eu vou conquistar. A mesma força que eu tinha no começo, eu tenho agora. Vamos nos manter motivados, sabe? Por quê? Porque aquilo que às vezes a gente olha como uma montanha intransponível, se eu estou motivado diante de Deus, se o Espírito Santo está movendo dentro de mim com amor, com alegria, né? Eu vou conquistar para a glória do nome do Senhor. Não ache que você já está acabada, eu já estou velho, já tenho mais de 60, mais de 70. Não, o Senhor restaura aquele que está cansado, amém? Ter uma visão e fé fortes nos mantém em movimento com o espírito de conquista. Caleb ainda estava pronto, mesmo depois de décadas. Do momento em que eles começaram o trabalho, que eles começaram o chamado, ele ainda estava aos 85 anos motivado. Não perca essa chama do Senhor no seu coração. Vamos identificar a nossa montanha. Que a nossa montanha, talvez você olhe e diz, nossa montanha aqui, Água Limpa é uma montanha intransponível. É difícil? E outras vezes eu falei isso. Mas eu quero nesse ano de 2025 não falar isso mais. Não falar que é difícil. Quando as pessoas me perguntaram como é que está o trabalho na Água Limpa, estamos conquistando a nossa terra prometida. Amém, irmãos? Vamos profetizar. Ter uma visão para ela e estar pronto para lutar, para tomá-la das mãos do inimigo. Amém? São vidas preciosas. E a pergunta fica, o que você acha que Deus lhe prometeu que você precisa tomar posse? Às vezes na sua própria vida, você já desanimou, já desistiu. Não desista. Os sonhos de Deus para você são maiores. E que nós possamos ter essa visão daquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos por este momento em que nós estivemos aqui recapitulando essa palavra
tão abençoado, essa palavra rema para a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, nesse tempo do nosso jejum, nos santificar. Buscar, ó Deus, a intimidade com o Senhor, avançar no nosso propósito, nos posicionar diante das montanhas que estão aí para conquistarmos, que nós possamos, como Josué e Caleb, sermos fortalecidos no Senhor, achando, ó Deus, graça diante dos teus olhos, que a nossa vida seja um reflexo da tua glória, que as pessoas sejam atraídas para nós, como eram atraídas, ó Deus, para os discípulos, não pelos milagres, mas pelo amor que os unia. Que a tua graça e o teu favor possa derramar este amor no nosso coração e que possamos, ó Deus, levar a tua palavra, levar a oração, o poder do Senhor que liberta, que transforma e os milagres possam nos seguir, Pai, para a glória do teu nome. Queremos ver esta igreja, a igreja transcultural de Água Limpa, se fortalecendo para conquistar Água Limpa, Campo Alegre, Prata de Cima, Prata de Baixo, e qualquer outra comunidade e conquistar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Que esse ano de 2025 seja o ano da conquista, seja o ano da santificação, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém, amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém. Nós estaremos aí em breve, no final do mês. Prepare-se para o domingo, culto de lições, e que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém? Deus abençoe. Bom dia.